Muito bem, caro aluno, vamos dar continuidade a mais uma aula sobre ética cristã e agora nessa introdução vamos fazer uma revisão de tudo que temos visto até o momento. Você vai verificar aí no quadro que está aparecendo na sua tela uma comparação entre a ética cristã e a ética secular. Vejamos, no primeiro tópico da ética cristã, diz que a ética cristã se refere ao modus vivendi do cristão, ou seja, o seu modelo de vida, é a reflexão sobre como o cristão deve se comportar. E enquanto a ética secular provoca a reflexão sobre como viver em sociedade, como obedecer as regras oriundas ali da profissão. Então existe a ética profissional, as regras de como conviver e se comportar no trânsito, como conviver e se comportar em ambientes públicos, como estar em sociedade para que possamos viver em harmonia. Veja que os grupos LGBT, os grupos de professores, os grupos diversos na sociedade, eles se organizam e estabelecem padrões éticos para que possam viver em harmonia. Bem, enquanto que a ética cristã visa apenas o modo de viver do cristão, a ética secular estabelece, analisa como que as pessoas se comportam em seus determinados grupos. Ponto 2. A ética cristã reflete como viver e agradar a Deus. Ela é fruto da vontade de Deus revelada. Veja que Deus, como Criador, Ele fez o homem, Ele se coloca então na condição de estabelecer ao homem formas com que ele deve se comportar e se relacionar com o seu Criador. É a criatura se relacionando com o seu Criador de uma maneira que o Criador estabeleceu. A ética secular, por sua vez, ela descreve esses valores sociais. A ética cristã, ela é imutável, ela é absoluta, ela é normativa, enquanto que a ética secular, ela está sujeita a mudanças, ela é mutável. À medida que a sociedade muda, à medida que as relações mudam, as relações comerciais, como hoje elas estão muito mais relacionadas ao mundo da internet, como que este comportamento deve ser mudado, refletido e gerado em comportamentos morais. Veja que ela é mutável à medida em que a sociedade muda também. A ética cristã, por sua vez, ela é transcendente, ela está acima do homem, ela se refere, ela é oriunda de um ser que transcende a concepção humana. Já a ética secular, ela é imanente do homem, ela parte do homem e é para o próprio homem. O homem reflete e combina entre si como devem ser estas relações, enquanto que a ética cristã, tudo é estabelecido por Deus. Um grande exemplo disto é o próprio Decálogo, que revela a moral de Deus. A ética cristã também ela é deontológica. Ela revela o dever de fazer pelo ato em si mesmo. Ou seja, eu pratico o bem porque é bom. E este fato de ser bom agrada a Deus. Já que isto é bom, eu não quero me importar com os resultados. O próprio ato em si já me satisfaz porque ele visa agradar a Deus. Já a ética secular, ela não é deontológica, ela é teleológica. Significa que o homem executa atos, ele pratica ações que ele se preocupa com o fim. Ele se preocupa em fazer o dever de fazer pelo fim que alcança. Ele faz observando a finalidade, ele está sempre preocupado com os resultados. Isto você já viu em alternativas éticas, que tem tudo a ver com utilitarismo, com pragmatismo. Assim o homem se comporta porque de alguma maneira ele pode retirar resultados a partir disso. E não apenas como na ética cristã, que nós temos atos e praticamos porque isto é bom, porque isto agrada a Deus. É o ser em si mesmo em contraposição, o resultado final disso, o ter alguma coisa, o ser em oposição ao ter. Você provavelmente já deve conhecer esse binômio filosófico.
Bem, vamos avançar então, tendo feito esta revisão, vamos aqui ver destaques da ética cristã na Palavra de Deus. O Decálogo é o principal sistema de leis morais que revelam a nós a moral de Deus. Assim, os 10 mandamentos revelam quão moral é o Deus que nos criou. O bem jurídico tutelado de Deus, ou seja, aquilo que Deus protege, o espírito da lei de Deus é a própria vida, é o amor. As escrituras têm esse elemento moral. A Israel foi dada a lei enquanto nação civilmente organizada e também foi dado a legislação cerimonial. Veja que Israel tinha leis civis dadas por Deus e leis cerimoniais dadas por Deus, você vai ver como o próprio livro de Hebreus coloca isso, que as leis cerimoniais, de alguma forma, elas estavam antecipando aquilo que Cristo realizaria em favor de toda a humanidade. Você vai ver, analisando ali as simbologias do tabernáculo, você consegue fazer uma comparação, uma tipologia daquilo que Deus representaria para a humanidade. No Antigo Testamento, toda a legislação cerimonial apontava para o que Cristo faria plenamente por nós, em favor de todos os homens, aquele em que veio salvar. Sempre é possível ver figuradamente Cristo no Antigo Testamento, apontando para o Novo Testamento, apontando para a obra da redenção. Assim, a legislação cerimonial e civil do Antigo Testamento perdeu a sua eficácia a partir do momento em que o véu do templo se rasgou. Ela perdeu a sua exigibilidade, ou seja, isso não é mais exigido de nós, não somos mais obrigados a seguir essas leis civis e leis cerimoniais. Não somos mais obrigados a sacrificar cordeiros, por exemplo, porque o cordeiro que foi Cristo, ele fez um único sacrifício eterno e suficiente, fazendo aqui analogia ao texto de Hebreus. Então, as leis cerimoniais do Antigo Testamento perderam a sua eficácia, mas mesmo assim elas não perderam seu valor histórico, porque elas têm um grande valor moral. Veja, você vai ver a figura aí na próxima tela. Leis civis, leis cerimoniais, valores morais. Os valores continuam sendo os mesmos. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, tendo como princípio a preservação da vida, a preservação da adoração e da concepção de que há um único Deus nos céus e na terra, a quem é digno de ser adorado. A lei moral não perdeu essa exigibilidade. Nós encontramos preceitos morais de Deus não só ali nos textos do Pentateuco, mas também nos provérbios. Vemos também nos discursos dos profetas muitas revelações da moral de Deus. E em todas essas revelações de Deus, na história da redenção, encontramos os seus preceitos morais para o seu povo, para as nações, os preceitos esses que perduram até hoje. Então você está vendo no quadro aí o tópico inicial, elemento moral da lei de Deus. Se nós pudermos elencar, Deus revela a sua moral para nós. Em primeiro lugar ali, preceitos para formas de vida do homem. Esses preceitos ainda estão vigentes, porque nós conseguimos segui-los por meio da fé em Cristo Jesus. Depois, Deus revela a sua lei moral por meio de leis civis, já não mais obrigatórias hoje, e por meio de leis cerimoniais, também não obrigatórias hoje. Devido àquilo que nós já falamos, Jesus cumpriu nele toda a lei e um novo tempo agora, uma nova dispensação foi estabelecida. Veja, por exemplo, na próxima figura das tábuas da lei, como é interessante esta divisão em que Deus estabelece leis para que o homem se relacione com ele e na segunda tábua, leis para que o homem se relacione com os outros. Na primeira tábua, elementos espirituais e religiosos descrevendo como deve ser essa nossa relação com Deus. Nós vemos aqui, não terás outros deuses diante de mim. Mandamento 2, não farás para ti imagem de esculturas, não as adorarás.
Mandamento 3, não tomarás o nome do Senhor em vão. Mandamento 4, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Agora, na tábua de número 2, nós vemos as leis sociais que dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho e não cobiçarás. Muito interessante esta distinção das duas tábuas. Então, no Antigo Testamento existe uma gama muito grande da instrução moral, advertências, e essas instruções incrementam a nossa fé. O fundamento teocrático do Antigo Testamento está na vontade de Deus, que é santa, que é boa, que é agradável. Ele é o Criador e legislador que tem o direito de estabelecer para aquele o modo como Ele espera que nós vivamos. Ele tem essa soberania. Vamos agora para a ética no Novo Testamento. No Novo Testamento já vemos logo de início João Batista pregando acerca da pureza, acerca da retidão, acerca da honestidade, acerca da solicitude social, o andar com o próximo, fazer o bem ao próximo, fazer além daquilo que ele pede. O próprio Jesus tem inúmeros exemplos de comportamento ético, de comportamento moral, da revelação do amor pelo próximo. Jesus Cristo ensinou e aplicou a lei. Apesar de muitas pessoas pensarem que Jesus se opôs à lei. Na verdade, o problema de Jesus não era com a lei. O problema era com a forma com que os fariseus estavam se utilizando dela. Eles a manipularam e a deturparam e subverteram o princípio da lei. Lembra que nós falamos que o princípio da lei é a vida? E foi exatamente isso que os fariseus faziam. Eles estabeleciam regras, tantas regras, que muitas das vezes essas regras terminavam na condenação à morte. Eles estavam tão cegos em estabelecer uma série de regras, e foi por isso que Jesus se colocou contra. Porque eles começaram a expressar muitas regras e fugiram da concepção do espírito da lei. Como é que Jesus se oporia à lei, sendo que a lei era a própria expressão da vontade de Deus para a vida do homem? Então não é possível pensar que Jesus se colocou contra a lei, sendo a lei uma expressão da moral de Deus. Mas os fariseus, enquanto seita, faziam a observação externa e fria da letra da lei, como um meio de obter o favor de Deus. Eles acharam que muitas regras sendo cumpridas, muitas leis sendo cumpridas, eles se chegariam a Deus. Principalmente depois do exílio babilônico, quando o nacionalismo judeu se fortaleceu imensamente, os fariseus expandiram a lei para um sistema engessado e legalista, cheio de regras aplicadas a todas as esferas da vida, tornando esta lei muito fria, corrompendo o seu espírito, corrompendo a essência da lei. Enquanto Deus era a favor da vida, eles se afastaram, porque em tudo que eles podiam, eles colocavam uma condenação. E assim a gente vê como Jesus tinha razão a dizer que o fariseu era hipócrita. É uma seita que havia surgido naqueles tempos. Então a ética do Novo Testamento, ela não é contra a lei. Pelo contrário, a ética do Novo Testamento, ela resgata o espírito da lei. Agora no tempo da graça, você vai ver isso nas epístolas, nas cartas gerais, nas cartas universais. O espírito da lei, ele vai colocar a maior expressão de amor, a maior expressão de obediência a Deus, como um modus vivendi por causa daquilo que Deus realizou na vida do homem. Efésios é muito claro a dizer do trabalhar de Deus na vida do homem, cuja natureza estava caída, mas agora redimida por um tão imenso amor, justificado em Cristo, passa agora a seguir costumes, valores morais para cada vez mais aproximar-se de Deus e estar sendo moldado à sua semelhança. Nós vamos ver a Igreja Apostólica surgindo ali, ensinando sobre uma imensa gama de assuntos como vícios, como pecado, como vida familiar, costumes pagãos,
costumes ligados também à firmeza na perseguição, a conduta da esposa, a conduta do marido, a conduta dos filhos, dos servos, dos escravos. Isso está em Efésios 4, 5. Como deve ser a conduta dos vizinhos, a questão da hospitalidade. Isso também é visto em Pedro, visto também em Tiago, nas cartas de Paulo. A igreja apostólica é a base para esse treinamento ético. A ética do ser, a ética deontológica, a ética que destaca a transformação do ser humano, a busca de ser semelhante, de ser parecido com Cristo, o ser pelo ser e não o ser pelo ter, como já falamos. O valor da ética deontológica está em agir pelo valor da norma e não da finalidade que ela alcança, como as ideias utilitaristas e pragmáticas. Isso contribui que nós valorizemos os atos pelos que eles são, independente dos seus resultados. Enquanto que a ética secular, como já falamos lá no início desta aula, ela é teleológica, ela está mais preocupada com o fim que se alcança do que com o ser sendo transformado, sendo então uma ética utilitarista. Finalmente, concluímos que a ética cristã deve constituir uma teologia moral autêntica. Deve proceder da fé bíblica e exprimi-la. Nós só conseguimos exprimir o quanto conhecemos da ética cristã à medida que nos relacionamos com Deus. Esta mesma ética deve começar e terminar com a convicção de que somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, o domínio e o próprio fim de toda a criação ética. A ética, portanto, é a teologia aplicada, a teologia em atos.